A busca por vida fora da Terra sempre foi moldada por uma combinação de expectativas científicas, avanços tecnológicos e inevitáveis projeções humanas. O caso recente das observações do telescópio espacial James Webb sobre o exoplaneta conhecido como TRAPPIST-1D fornece um exemplo ilustrativo de como a realidade das descobertas pode contrastar fortemente com as expectativas iniciais. O sistema TRAPPIST-1, localizado a aproximadamente 40 anos-luz de distância, ganhou notoriedade em 2017, quando 7 planetas foram identificados orbitando uma estrela anã vermelha ultrafria. A excitação inicial derivou do fato de que 3 desses mundos, TRAPPIST-1D, TRAPPIST-1E e TRAPPIST-1F, situavam-se na chamada zona habitável, isto é, a faixa de distância da estrela, onde a temperatura permitiria a presença de água líquida na superfície. Dada a semelhança estimada de tamanho e massa com a Terra, especulou-se amplamente que esses exoplanetas poderiam oferecer condições propícias para a vida. Essa expectativa, entretanto, dependia de pressupostos que não tinham ainda confirmação direta, sendo a composição e estrutura das atmosferas um fator central. O James Webb, equipado com instrumentos de espectroscopia de alta sensibilidade, trouxe a possibilidade concreta de estudar atmosferas de exoplanetas de tamanho terrestre. A técnica utilizada, conhecida como espectroscopia de transmissão, consiste em registrar a luz da estrela filtrada pela atmosfera do planeta durante seu trânsito. As assinaturas espectrais resultantes permitem inferir a presença e a abundância relativa de diferentes moléculas. No caso do TRAPPIST-1D, as medições indicaram ausência de sinais consistentes com uma atmosfera semelhante à terrestre. Foram detectados traços de compostos como metano, monóxido de carbono, amônia, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, mas sem o padrão esperado para um equilíbrio compatível com a manutenção de condições habitáveis comparáveis às da Terra. O dado mais significativo não foi apenas a diferença qualitativa na composição, mas a possibilidade de a atmosfera ser extremamente rarefeita, encoberta por nuvens de alta altitude ou mesmo inexistente, o que eliminaria um dos pré-requisitos fundamentais para a estabilidade de água líquida superficial. A ausência de atmosfera densa implica diretamente na perda de proteção contra a radiação estelar e na incapacidade de sustentar ciclos climáticos e hidrológicos. No caso específico de uma estrela anã vermelha como TRAPPIST-1, cuja atividade magnética é intensa e cujas ejeções de massa coronal são frequentes, a exposição contínua à radiação ultravioleta e partículas energéticas pode remover rapidamente gases atmosféricos, especialmente em planetas muito próximos. TRAPPIST-1D orbita a apenas cerca de 2% da distância Terra-Sol, o que aumenta o risco de erosão atmosférica. Mesmo considerando que a estrela seja menos luminosa e mais fria que o Sol, a proximidade extrema e a natureza ativa da anã vermelha são fatores que tornam a manutenção de uma atmosfera estável um desafio físico. Os modelos de evolução planetária utilizados para interpretar os dados indicam que TRAPPIST-1D e seus vizinhos mais internos provavelmente se formaram com estoques de água muito inferiores aos terrestres, talvez menos do que o equivalente a 4 oceanos da Terra. Isso contrasta com os exoplanetas mais externos do sistema, como TRAPPIST-1F e TRAPPIST-1G, que podem ter retido mais voláteis. Se essa interpretação estiver correta, a habitabilidade potencial do sistema TRAPPIST-1 restringir-se-ia a poucos candidatos, todos ainda a serem caracterizados em detalhes. A eliminação de TRAPPIST-1D como um mundo com atmosfera semelhante à terrestre reduz significativamente as chances de que ele abrigue vida como a conhecemos, embora não exclua formas mais simples e adaptadas a condições extremas. É importante reconhecer que o conceito de habitabilidade baseado na analogia direta com a Terra é limitado e antropocêntrico. Há formas de vida na Terra que prosperam em ambientes sem oxigênio,
sob temperaturas extremas e em presença de compostos tóxicos para organismos complexos e que poderiam, teoricamente, encontrar nichos em exoplanetas com atmosferas exóticas. A implicação prática dessa descoberta é que a busca por vida em exoplanetas exigirá um refinamento constante dos critérios de seleção e análise. Sistemas planetários em torno de anãs vermelhas continuarão sendo estudados intensamente por causa da sua abundância e da relativa facilidade de detecção de planetas na zona habitável. No entanto, a habitabilidade real desses mundos dependerá de uma combinação delicada de fatores, incluindo massa planetária, composição atmosférica, presença de campo magnético, atividade estelar e histórico geológico. A ausência de um desses elementos pode comprometer seriamente a possibilidade de um ambiente estável e favorável à vida. Nesse contexto, a exploração de planetas em torno de estrelas mais parecidas com o Sol, apesar das dificuldades técnicas, continua sendo um objetivo estratégico para ampliar as chances de encontrar ambientes semelhantes ao terrestre. Essa reavaliação das expectativas quanto ao sistema TRAPPIST-1 não deve ser interpretada como um revés absoluto, mas como um ajuste necessário à compreensão científica. Cada descoberta que contradiz uma hipótese inicial fornece dados para modelos mais robustos e aproxima a astrobiologia de uma visão mais realista da diversidade planetária no cosmos. O fato de TRAPPIST-1D não possuir atmosfera semelhante à terrestre não invalida a importância do sistema como laboratório natural. Pelo contrário, amplia as possibilidades de estudar processos de perda atmosférica, interação estrela-planeta e a influência de diferentes composições químicas na evolução planetária. Em longo prazo, a acumulação desses estudos permitirá estimar de forma mais precisa a probabilidade de vida em diferentes regiões da galáxia. Ao mesmo tempo, a comunicação desses resultados ao público precisa evitar a dicotomia simplista entre mundo habitável e mundo inóspito. A habitabilidade é um espectro, e os critérios que definem o que é favorável dependem do referencial biológico adotado. Ao manter uma perspectiva mais ampla, a divulgação científica pode ajudar a criar expectativas mais alinhadas com a realidade observacional. E se esse tipo de conteúdo lhe interessa e você quer acompanhar as descobertas mais recentes sobre exoplanetas, atmosfera e busca por vida, vale muito a pena se inscrever no canal agora e ativar o sino de notificações. Assim você garante que não perde nenhuma atualização importante e ainda apoia diretamente a produção de conteúdo científico consistente. No campo técnico, o trabalho do James Webb com o TRAPPIST-1D também demonstra o potencial e as limitações atuais da espectroscopia de transmissão. A sensibilidade alcançada é notável, mas a interpretação dos sinais requer um rigoroso tratamento de ruído e contaminação estelar. No caso estudado, foi fundamental identificar que as observações ocorreram durante um período de relativa calmaria da estrela, reduzindo a interferência de flares e variações fotométricas. Ainda assim, a presença de pequenas atividades estelares exigiu correções sofisticadas para isolar a assinatura atmosférica. O desenvolvimento e aplicação de algoritmos, como o ExoTap Pipeline e a rotina ExoTune, ilustram o quanto a astrofísica contemporânea depende da integração entre instrumentação avançada, técnicas de observação cuidadosamente planejadas e processamento de dados de alta complexidade. Essa complexidade técnica também reforça que resultados negativos, como a não detecção de uma atmosfera semelhante à terrestre, não significam ausência de informação. Pelo contrário, ao estabelecer limites superiores e inferiores para abundâncias moleculares, esses estudos definem o espaço de parâmetros possíveis e guiam futuras observações. A partir desses limites, é possível priorizar alvos, ajustar modelos de formação planetária e testar hipóteses sobre a diversidade de atmosferas em exoplanetas rochosos. A identificação de compostos como dióxido de enxofre, por exemplo, pode indicar atividade vulcânica, enquanto grandes quantidades de metano poderiam sugerir processos geoquímicos ou biológicos.
embora qualquer conclusão nesse sentido exija múltiplas linhas de evidência. No panorama mais amplo, a situação de TRAPPIST-1D reflete uma das principais lições da astrobiologia. A vida, tal como conhecemos, é resultado de uma série de condições que não são triviais de reproduzir. A convergência de temperatura adequada, presença de água líquida, atmosfera protetora, composição química favorável e estabilidade temporal formam um conjunto de requisitos que pode ser raro, mesmo em uma galáxia repleta de planetas. Esse reconhecimento não diminui a relevância da busca, mas exige uma abordagem metodológica mais paciente e criteriosa. Ao mesmo tempo, amplia o interesse por formas alternativas de vida que possam emergir em condições muito diferentes, o que implica repensar missões, instrumentos e até mesmo definições operacionais de vida no contexto científico. Ao aprofundar a análise sobre as implicações astrobiológicas do caso TRAPPIST-1D, é necessário situar a descoberta dentro do conjunto mais amplo de conhecimentos sobre exoplanetas e atmosferas planetárias. A confirmação de que este mundo não apresenta uma atmosfera semelhante à da Terra obriga a reconsiderar modelos de habitabilidade baseados na simples presença na zona habitável. Esse conceito, embora útil como filtro inicial, é insuficiente para determinar condições reais de suporte à vida. A presença de água líquida, frequentemente associada a essa faixa orbital, depende fortemente de fatores adicionais, como a pressão atmosférica, a composição química, o efeito estufa natural e a dinâmica climática. No caso de TRAPPIST-1D, a ausência de gases característicos da Terra sugere que, mesmo situado na zona habitável, o planeta pode não ter a capacidade de manter água em estado líquido de forma estável. O estudo das atmosferas é particularmente importante porque elas funcionam como interface entre o planeta e o espaço, mediando fluxos de energia, protegendo a superfície de radiações nocivas e regulando o balanço térmico. Atmosferas densas, com mistura equilibrada de gases, podem criar condições estáveis por longos períodos, favorecendo processos biológicos complexos. Atmosferas muito finas ou ausentes, por outro lado, expõem a superfície a variações extremas de temperatura e à ação direta da radiação cósmica e estelar. A situação de TRAPPIST-1D remete a exemplos do Sistema Solar como Marte, que perdeu grande parte de sua atmosfera ao longo de bilhões de anos, e Mercúrio, que praticamente não possui atmosfera, resultando em um ambiente hostil à vida terrestre. No contexto da astrobiologia, a perda atmosférica em exoplanetas próximos a anãs vermelhas pode ser atribuída a vários mecanismos físicos. Entre eles, destaca-se a fotodissociação de moléculas pela radiação ultravioleta extrema, seguida pela fuga térmica dos gases para o espaço. Adicionalmente, a ausência ou fraqueza de um campo magnético planetário contribui para a erosão atmosférica induzida pelo vento estelar. A proximidade orbital de TRAPPIST-1D implica não apenas exposição prolongada à radiação da estrela, mas também provável bloqueio de maré, o que significa que uma face do planeta está permanentemente voltada para a estrela. Essa configuração acarreta gradientes térmicos extremos e pode impactar a circulação atmosférica, caso ela exista, agravando ainda mais as dificuldades para manter estabilidade climática. Do ponto de vista tecnológico, a capacidade do James Webb de detectar e caracterizar atmosferas de exoplanetas rochosos representa um marco. Até recentemente, a análise detalhada de atmosferas era restrita a gigantes gasosos, cujas dimensões e densidades favoreciam a obtenção de sinais claros. TRAPPIST-1D, com tamanho próximo ao da Terra, coloca à prova a sensibilidade instrumental e a robustez dos métodos de extração de sinal. A precisão exigida para diferenciar variações mínimas no espectro da estrela durante o trânsito do planeta demanda planejamento rigoroso e redução de ruídos sistemáticos, incluindo a modelagem da própria atividade estelar. O sucesso parcial nesse caso, ao estabelecer limites e descartar a hipótese de atmosfera terrestre, é, portanto, também
uma demonstração de avanço metodológico. Do ponto de vista teórico, a caracterização negativa de TRAPPIST-1D ajuda a calibrar estimativas sobre a frequência de planetas potencialmente habitáveis na galáxia. A equação de Drake, frequentemente utilizada como ferramenta conceitual para pensar na probabilidade de vida extraterrestre, contém um termo relacionado à fração de planetas na zona habitável que realmente desenvolvem vida. Até agora, a ausência de dados concretos sobre atmosferas de exoplanetas rochosos tornava esse termo altamente especulativo. Cada planeta estudado com detalhes, mesmo aqueles que não se mostram habitáveis, contribui para reduzir a incerteza estatística e refinar as expectativas. Isso é particularmente importante para planejar futuras missões espaciais, que precisam priorizar alvos com maior probabilidade de resultados significativos. Um aspecto relevante dessa discussão é a necessidade de manter critérios flexíveis de habitabilidade. Limitar a busca apenas a planetas com atmosfera idêntica à terrestre pode ser excessivamente restritivo. Há cenários teóricos nos quais formas de vida, adaptadas a atmosferas dominadas por dióxido de carbono, metano ou amônia, poderiam existir, especialmente se abrigadas sob a superfície ou em oceanos subterrâneos. Essa possibilidade amplia o leque de mundos que merecem investigação, incluindo aqueles que orbitam fora da zona habitável clássica. No entanto, a detecção de vida em ambientes tão diferentes da Terra exigirá não apenas observações mais sofisticadas, mas também avanços conceituais na definição e reconhecimento de bioassinaturas. Nesse sentido, TRAPPIST-1D pode servir de catalisador para que a astrobiologia invista mais na modelagem e experimentação de bioquímicas alternativas. Simulações de ecossistemas baseados em solventes não aquosos, por exemplo, ou que utilizem reações químicas distintas das terrestres para armazenamento e transferência de energia, poderiam ajudar a prever que tipos de sinais procurar. Essa abordagem mais inclusiva não substitui a busca por planetas verdadeiramente análogos à Terra, mas a complementa, aumentando as chances de detecção de vida em qualquer forma que possa assumir. A avaliação crítica desse resultado também reforça a importância de estudar sistemas múltiplos, como TRAPPIST-1, na sua totalidade. Embora TRAPPIST-1D tenha se mostrado improvável como candidato a abrigar vida terrestre, seus vizinhos mais externos podem apresentar condições mais favoráveis. TRAPPIST-1E, por exemplo, situado mais ao centro da zona habitável, pode manter temperaturas mais equilibradas e estar menos exposto à radiação estelar intensa. TRAPPIST-1F e TRAPPIST-1G, ainda mais afastados, poderiam reter atmosferas mais densas, desde que não sejam completamente congelados. As observações futuras do James Webb e de outros telescópios de próxima geração permitirão testar essas hipóteses e, com isso, construir uma imagem mais completa da diversidade de mundos no sistema. No campo da comunicação científica, o caso TRAPPIST-1D evidencia a necessidade de transmitir ao público a natureza incremental e autocorretiva da ciência. Expectativas exageradas, como as que acompanharam a descoberta inicial do sistema, podem gerar frustração quando resultados mais precisos indicam condições menos favoráveis. Uma narrativa equilibrada, que valorize tanto as confirmações quanto as refutações de hipóteses, contribui para que a sociedade compreenda a complexidade do processo científico e a relevância de cada passo, independentemente do seu alinhamento com as expectativas originais. Aliás, se esse debate sobre a vida no universo e a evolução das descobertas científicas desperta seu interesse, aproveitar para curtir e compartilhar este conteúdo ajuda a expandir o alcance da discussão e a fortalecer o interesse coletivo por temas de ciência e tecnologia. O estudo de TRAPPIST-1D também serve como lembrete de que as condições planetárias são resultado de interações complexas entre múltiplos fatores, incluindo parâmetros estelares, composição inicial, dinâmica orbital e história geológica. A compreensão dessas interações exige abordagens interdisciplinares, combinando astrofísica,
geociências, química atmosférica e biologia. Essa integração não é apenas desejável, mas necessária para interpretar corretamente as observações e propor cenários plausíveis. Por exemplo, a presença detectada de dióxido de enxofre poderia estar associada a vulcanismo ativo, o que, por sua vez, poderia implicar um interior planetário energeticamente dinâmico. Essa atividade geológica, mesmo em um planeta sem atmosfera espessa, poderia criar microambientes temporariamente habitáveis. Por fim, o caso destaca que a busca por vida não é um processo linear em direção a um objetivo final, mas um empreendimento contínuo de refinamento de hipóteses e expansão de conhecimento. Cada resultado negativo afasta certas possibilidades e aproxima outras, guiando os próximos passos da exploração. O James Webb e seus sucessores terão papel central nesse processo, mas o avanço dependerá também de sinergias com missões dedicadas, como telescópios espaciais especializados em exoplanetas e sondas interestelares no futuro distante. O aprendizado acumulado com TRAPPIST-1D será inevitavelmente aplicado na seleção de alvos e no desenvolvimento de tecnologias capazes de sondar atmosferas cada vez mais sutis e distantes. A análise do caso TRAPPIST-1D, quando projetada para o planejamento de futuras missões espaciais, evidencia a necessidade de reavaliar prioridades e critérios de seleção de alvos. Até recentemente, o paradigma dominante era concentrar observações em planetas localizados na zona habitável clássica, orbitando estrelas relativamente próximas e com tamanho e massa semelhantes aos da Terra. O resultado negativo em relação à atmosfera terrestre no TRAPPIST-1D sugere que esse filtro inicial, embora útil, não garante um cenário propício para a vida, o que implica que a estratégia de exploração precisa ser mais seletiva e fundamentada em múltiplos parâmetros. Entre esses parâmetros, a caracterização prévia da atividade estelar e a modelagem de possíveis processos de erosão atmosférica ganham relevância, permitindo estimar, antes mesmo de observações diretas, quais planetas têm maiores chances de manter atmosferas estáveis. No campo das missões de observação, telescópios como o James Webb inauguraram uma fase na qual é possível estudar atmosferas de exoplanetas rochosos, mas com limitações práticas quanto ao número de alvos viáveis. Isso significa que cada observação representa um investimento significativo de tempo e recursos. Nesse contexto, o caso TRAPPIST-1D reforça a importância de incorporar dados de missões anteriores, como Kepler, TESS e CHEOPS, não apenas para identificar trânsitos, mas para avaliar a variabilidade estelar, inclinação orbital e outros fatores que influenciam a viabilidade de detecção de sinais atmosféricos. A combinação de múltiplas fontes de informação, associada a modelos avançados de clima e evolução planetária, permite reduzir o risco de investir observações em alvos com baixa probabilidade de resultados positivos. Outro aspecto crítico é o papel que telescópios futuros desempenharão no refinamento dessas observações. Missões planejadas como o LUVOIR, Large UV Optical Infrared Surveyor, e o HABEX, Habitable Exoplanet Observatory, têm como objetivo principal detectar e caracterizar atmosferas de exoplanetas de forma mais precisa, incluindo a busca por bioassinaturas químicas. Esses observatórios deverão operar em comprimentos de onda complementares aos do James Webb, ampliando a capacidade de detectar moléculas-chave como oxigênio, ozônio e metano em concentrações baixas, além de mapear variações temporais que possam indicar processos biológicos. O aprendizado obtido com TRAPPIST-1D será crucial para calibrar instrumentos e definir protocolos de observação, evitando interpretações equivocadas causadas por ruído ou por fenômenos não relacionados à biologia. A definição de bioassinaturas é, nesse ponto, um dos campos mais sensíveis da astrobiologia. Tradicionalmente, combinações como oxigênio e metano em desequilíbrio químico são vistas como potenciais indicadores de vida, pois na Terra,
tais gases coexistem em concentrações que só se mantêm graças à atividade biológica. No entanto, processos puramente abióticos, como fotólise de água seguida de escape de hidrogênio ou vulcanismo intenso, podem gerar assinaturas espectrais semelhantes. O caso TRAPPIST-1D ilustra a dificuldade de interpretar detecções isoladas sem contexto geológico e climático abrangente. Isso reforça a necessidade de desenvolver critérios mais amplos, que considerem a atmosfera como parte de um sistema integrado, incluindo superfície, interior planetário e interações com a estrela hospedeira. O resultado também acende um alerta sobre o impacto da atividade estelar na habitabilidade. Anãs vermelhas, como TRAPPIST-1, são abundantes na galáxia e abrigam um grande número de planetas potencialmente na zona habitável. No entanto, sua juventude prolongada e alta atividade magnética podem criar ambientes hostis por bilhões de anos, período que poderia inibir ou retardar significativamente o surgimento de formas de vida complexas. Esse fator pode levar futuras missões a balancear o estudo desses sistemas com a busca por planetas em torno de estrelas mais estáveis, mesmo que menos numerosas. A escolha estratégica de alvos passará, portanto, por um equilíbrio entre viabilidade observacional e probabilidade física de habitabilidade. Do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, a interpretação de sinais atmosféricos tênues exige avanços em instrumentação e em técnicas de mitigação de ruído. O uso de coronógrafos e de ótica adaptativa, tanto em telescópios espaciais quanto em observatórios terrestres de próxima geração, como o Extremely Large Telescope, ELT, será essencial para reduzir a interferência da luz estelar e aumentar a sensibilidade para moléculas-chave. Esses instrumentos poderão, em alguns casos, realizar imagens diretas de exoplanetas e medir variações sazonais ou diurnas na composição atmosférica, algo impossível no cenário atual para mundos do tamanho da Terra. Além disso, o planejamento de missões interplanetárias no próprio Sistema Solar pode beneficiar-se das lições extraídas do caso TRAPPIST-1D. Estudos detalhados de Marte, Vênus e luas geladas como Europa e Encélado oferecem analogias diretas para entender atmosferas raras, perda de gases e interações com radiação. As observações in situ complementam a espectroscopia remota de exoplanetas, fornecendo dados de referência que ajudam a validar modelos e a interpretar sinais à distância. Essa conexão entre a exploração local e a distante cria um ciclo virtuoso de refinamento científico, no qual avanços em um campo alimentam descobertas no outro. A longo prazo, o desafio maior será integrar esse conhecimento acumulado em um modelo probabilístico mais realista de habitabilidade. Tal modelo precisará incorporar variáveis como o tipo espectral da estrela, idade do sistema, intensidade do vento estelar, presença de campo magnético, história de impactos e composição química inicial do planeta. O caso TRAPPIST-1D fornece um dado concreto para alimentar esse tipo de análise, demonstrando que a mera presença na zona habitável não é suficiente e que perdas atmosféricas são fenômenos comuns em determinados contextos. Por fim, a repercussão dessa descoberta também toca no aspecto cultural e filosófico da busca por vida. A percepção pública, muitas vezes moldada por expectativas narrativas, precisa ser realinhada para aceitar que a investigação científica é um processo iterativo e, frequentemente, cheio de resultados negativos, que ainda assim tem grande valor. Aceitar que a maioria dos planetas estudados possa não ser habitável não deve reduzir o fascínio pelo tema, mas sim reforçar a complexidade e raridade das condições que tornam a Terra especial. E se você acompanha essa discussão e quer que mais pessoas reflitam sobre a importância dessas descobertas e do investimento em ciência, comentar sua opinião sobre o impacto dessa pesquisa pode enriquecer muito o debate e gerar mais engajamento em torno de temas científicos. O caso TRAPPIST-1D, ao ser incorporado à base de conhecimento da astrobiologia,
atua como um ponto de inflexão no modo como hipóteses sobre vida extraterrestre são formuladas e testadas. Durante décadas, a ênfase recaiu sobre encontrar gêmeos da Terra, planetas com tamanho, massa e posição orbital semelhantes, como o caminho mais provável para descobrir vida. No entanto, evidências acumuladas, agora reforçadas pela ausência de uma atmosfera semelhante à terrestre em TRAPPIST-1D, mostram que a realidade planetária é mais complexa e diversa do que o modelo terrestre permite antecipar. A diversidade de composições atmosféricas, históricos geológicos e interações estrela-planeta sugere que a vida, se existir fora da Terra, poderá estar em ambientes que, à primeira vista, seriam classificados como hostis, segundo critérios tradicionais. Essa constatação estimula a formulação de hipóteses mais abrangentes, que considerem múltiplos cenários de habitabilidade. Em vez de restringir a busca a planetas na zona habitável com atmosferas oxigenadas, a comunidade científica começa a explorar seriamente a possibilidade de vida subsuperficial, protegida de radiação e extremos térmicos, ou baseada em bioquímicas alternativas. Essa abertura de escopo tem implicações diretas na seleção de instrumentos para missões futuras. A detecção de bioassinaturas não poderá depender apenas de gases atmosféricos, mas também de outros indicadores, como padrões térmicos anômalos, variações químicas sazonais e emissões espectrais não explicáveis por processos puramente físicos. O ajuste de prioridades globais também se manifesta na alocação de recursos para missões de longo prazo. Programas internacionais, como os da NASA, ESA e agências emergentes na exploração espacial, precisarão equilibrar o investimento em observatórios capazes de detectar e caracterizar atmosferas com o desenvolvimento de sondas e missões que estudem corpos do Sistema Solar em detalhe. Marte, Vênus e as luas oceânicas continuarão a servir como bancos de teste para teorias sobre evolução atmosférica e habitabilidade. Cada vez mais, os dados desses mundos próximos serão cruzados com observações de exoplanetas para refinar modelos e identificar padrões universais. A influência dessa nova compreensão atinge também a metodologia científica, que passará a priorizar abordagens estatísticas robustas. Ao acumular casos de mundos rochosos na zona habitável, sem atmosferas densas, torna-se possível calcular taxas de ocorrência de condições realmente propícias à vida. Esses números serão fundamentais para estimar a probabilidade de sucesso de missões futuras dedicadas exclusivamente à detecção de bioassinaturas. A redução gradual da incerteza permitirá justificar investimentos e definir estratégias de observação que maximizem o retorno científico. Outro reflexo importante é o impulso para a cooperação internacional. Dada a complexidade técnica e o custo das missões necessárias para avançar na caracterização de exoplanetas, a colaboração entre diferentes países e agências espaciais torna-se essencial. Compartilhar dados, tecnologias e expertise acelera o progresso e amplia a capacidade de testar hipóteses em múltiplos contextos. Projetos conjuntos, integrando observatórios terrestres e espaciais, podem oferecer uma visão mais completa de sistemas planetários e reduzir o risco de interpretações equivocadas baseadas em dados limitados. No campo conceitual, a lição central de TRAPPIST-1D é que a habitabilidade é um fenômeno emergente, dependente de interações dinâmicas entre diversos fatores. Não há um único parâmetro determinante. Ao contrário, é a combinação de características favoráveis que cria as condições para a vida. Essa visão sistêmica exige abandonar simplificações excessivas e aceitar que a busca por vida é, antes de tudo, um estudo da diversidade planetária. A Terra não é um molde universal, mas um exemplo entre inúmeros possíveis. Essa perspectiva mais ampla permitirá não apenas identificar onde a vida pode existir, mas também entender onde e por que ela não surge. Finalmente, ao consolidar essas descobertas e implicações, é possível perceber que o impacto de TRAPPIST-1D transcende o campo técnico-científico.
Ele reforça a importância da paciência e do rigor no avanço do conhecimento, mostrando que cada resultado, mesmo os aparentemente decepcionantes, constrói o alicerce para as próximas grandes descobertas. O telescópio James Webb cumpriu aqui um papel fundamental, e sua contribuição continuará a moldar o caminho da astrobiologia e da exploração planetária nas próximas décadas. Se esse tipo de análise científica aprofundada desperta sua curiosidade e você deseja acompanhar cada novo passo dessa busca, inscrever-se no canal e ativar as notificações. Agora é a melhor forma de garantir que estará sempre atualizado, participando ativamente da construção coletiva desse conhecimento.